Oi, gente! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio de número 54. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga, e no episódio de hoje, o primeiro episódio do ano de 2023, vamos aprender aí a nos livrar de vícios emocionais. É para começar o ano aí se livrando de tudo que te faz mal. Mas, quando a gente ouve essa palavra de vício, a gente acredita que é algo relacionado talvez ao alcoolismo, ao uso de drogas, mas o vício que eu quero te explicar hoje aqui nesse episódio são os vícios emocionais. Por acaso, você já ouviu alguma vez falar sobre isso? O que são esses vícios emocionais? E nesse caso, estamos falando de pessoas que são viciadas em sentir sempre as mesmas coisas, como se fossem incapazes de sair daquele estado emocional, o que na verdade não é, que é possível se livrar disso. Então, todo vício, ele é capaz de corromper, além de estragar a sua vida, ele é capaz de instalar ciclos intermináveis, de muita dor, de muito sofrimento. Então, por mais que você pense assim, eu tenho um vício, mas ele me traz ali momentos de prazer. Sim, ele pode proporcionar momentos de prazer, mas eu digo que são momentos breves. Primeiro, vamos compreender o que são esses vícios emocionais. Por que eles aparecem na nossa vida? Quais as consequências, que eles trazem ali? O que podemos fazer para solucionar esse problema? Vamos entender que vícios emocionais é um hábito que a pessoa ela tende a sentir de forma recorrente a mesma emoção, mas de forma negativa. Como assim, Jéssica? Ela pode sentir tristeza, insegurança, raiva, ciúmes. Só que, por mais que essas emoções elas sejam negativas, a pessoa que sente é como se fosse qualquer outro tipo de vício. Ela sente prazer, Por exemplo, ela sente prazer em se sentir insegura. Ou seja, dessa forma, ela procura sempre experimentar essas mesmas sensações. Por exemplo, a sensação de insegurança. E aí, a pessoa que sente assim, ela não faz ideia da forma que ela age. Ela acredita que esse comportamento que ela tem é algo normal. Um exemplo clássico aí que eu posso falar pra você é quando você está num relacionamento totalmente ruim, mas você fica nesse relacionamento achando que está tudo normal, que faz parte da sua vida. Então a pessoa ela não consegue ver quando está ruim, Não tem essa consciência de que isso está lhe fazendo mal. Então por isso que, por mais que essas emoções lhe forneçam um prazer momentâneo, ao longo prazo ela proporciona consequências gravíssimas à saúde mental. E por que os vícios emocionais, surgem? Como que eles surgem na nossa vida? Vai aí surgir de uma infinidade de fatores. Tudo vai depender aí da sua infância, da sua história de vida, desde o momento aí que você nasceu até o atual momento. Se você passou por uma exposição frequente a um determinado acontecimento, e aí faz com que você tenha sempre ali, deu um gatilho, você já sente essas emoções que são ruins. E isso pode ocasionar o vício por essas sensações. Então, se você vivenciou muito insegurança na sua vida, é comum que você tenha esse vício em situações de insegurança. Se por exemplo, você já entra num relacionamento insegura, você vai para uma entrevista de emprego, tudo que é novo você se sente insegura. Quando a pessoa é exposta a várias situações de raiva, então ela começa a, por exemplo, a acreditar que aquela é a única realidade que existe. Então ela acaba se acostumando a esses sentimentos e acha que isso faz parte da vida dela. E quando na verdade esse sentimento, por exemplo, de raiva pode estar levando ela, para o fundo do poço aí. Como que a gente pode resolver essas questões dos vícios emocionais? Então, primeiro de tudo, para que a gente consiga resolver, o que a gente precisa fazer? Identificar qual é o seu vício emocional. Então, pensa aí qual é a emoção negativa que está sempre presente na sua vida, que você pensa que até é normal. Jéssica, todo dia eu tô com raiva, mas já é normal, eu sou assim. Sabe quando você fala assim, eu sou assim mesmo, A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, Jéssica, eu sinto muito ciúmes, mas eu acredito que é normal. Então, tenta identificar o problema persistente para que você possa bloquear até mesmo os gatilhos. Vai ser rápido esse processo? Não.
Todo o processo de mudanças, ele demanda um tempo. O importante é que você comece o quanto antes e que seja gradativamente. Todo dia você começa. Eu tenho uma frase que eu sempre repito, todas as vezes, né? Em aula, no meu curso, em tudo. Faça um pouco, mas faça um pouco a cada dia. Que aí você vai sempre estar avançando ao invés de andar para trás. Então, todo dia você começa realizando um pouco. A superação, ela consiste em você desenvolver novos comportamentos mais saudáveis, para que você não sinta ciúmes. Então, é você entender aí, né? Identificar o seu vício emocional, para que assim você possa caminhar para uma superação. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto insegurança, começa a identificar aí qual é o seu vício emocional. Jéssica, posso ter mais de um? Pode ter 1, 2, 3, 4, 5. É preciso você identificar. Depois que você identificar, a gente vai começar a trabalhar aí o seu nível de consciência sobre o que você faz. Você vai começar a perceber por que eu faço isso, quando eu faço isso, o que me faz fazer isso. Ao final de cada dia, pode ser antes mesmo de dormir ou quando você lá estiver tomando seu banho, consulta aí a sua mente e as suas emoções no decorrer do dia. Tenta analisar cada uma delas, fazendo perguntas do tipo: olha, quais foram as situações que levaram ao surgimento dessa emoção? Foi a hora que eu estava no serviço? Foi a hora que eu cheguei em casa? Foi a hora que eu liguei para o meu marido? Qual foi os fatores, né, que levaram para que essa situação acontecesse e desenvolvesse essa emoção em mim? Para que eu sentisse, né, esse vício emocional aí gritar dentro de mim. E aí, como que você reagiu quando você foi tomado por esse sentimento, por essa emoção? Então, fiquei muito insegura. Como que você reagiu? Você reagiu tipo, não, isso já é normal da minha vida? Ou você quer reagir de uma outra forma? Faça aí esse nível de consciência. Porque quando você faz essa reflexão, faz com que você se aprofunde mais aí, consiga perceber se tem um padrão emocional, você consegue identificar os contextos, né, os momentos ali que tem os gatilhos, as atitudes que você tem demonstrado. Então, você tem uma perspectiva e isso faz com que você perceba quais são essas emoções aí e como que elas podem ser revertidas. É importante a gente identificar os gatilhos e as reações diante do que acontece na nossa vida, porque senão a gente só vai vivendo e a gente não consegue identificar o que realmente de fato aconteça. E depois você vai fazer o seguinte: você vai viver o agora. Para de ficar querendo ver o passado, o futuro, viva o agora. Então, quando você sente essa emoção, que é o seu vício emocional, talvez você não deve, né, gostar dela, mas também você não precisa reprimi-la, como se fosse uma coisa proibida. Inclusive, tem um podcast que eu falo sobre a questão de quando estamos tristes, porque a maioria das pessoas tem essa ideia de que não pode ficar triste, tem que ficar sempre feliz. Então é só você descer um pouquinho aí. O nome do podcast se chama Para o Dia que Você Estiver Triste. Então eu explico um pouco mais sobre isso e também pode ser um complemento para te ajudar a entender, tá? Voltando aqui, eu quero que você foque no momento presente, que você observe aí o que você está sentindo e entenda, né? Trata essa emoção, sinta ela, não acumule, não deixe ela guardadinha para sentir todas de uma vez e você não dá conta. Então é importante você viver o agora, compreender que talvez essa insegurança, esses ciúmes não te faz bem e que não faz sentido você gostar de um sentimento negativo, porque ele dói, ele te machuca e isso vai modificando também a pessoa que você é, vai fazendo com que você não consiga se relacionar com as pessoas, não tenha uma boa autoestima e isso vai minando aí vários aspectos da sua vida. Depois de você fez todo esse processo, você vai começar a cuidar mais também da sua saúde mental e física junto. Então é importante também, né, você ter práticas aí que melhorem a sua qualidade de vida. O exercício físico faz com que você acabe se livrando desses vícios emocionais, porque você ocupa a cabeça. Então é sempre você produzir hábitos que vão te gerar sentimentos
bons e não viver nesses hábitos que só vão te gerar sentimentos ruins, tá? É importante que você crie essa consciência. E aí, por fim, né, depois de todos esses processos, esse passo a passo que você faz para conseguir se livrar do vício emocional, se mesmo assim, Jéssica, eu segui todos os passos, não consegui, aí eu indico sim para você buscar uma terapia, para você buscar uma mudança aí, para que você tenha alguém para te auxiliar nessa superação dos vícios, mais especificamente o psicólogo. Esses profissionais, eles não vão te julgar, não vão te levar a uma reflexão para você identificar realmente os seus comportamentos. Talvez você não está conseguindo ver isso sozinha. Então é importante que você tenha aí novas atitudes que sejam mais saudáveis nas buscas por emoções realmente felizes. Por isso que eu falo, você não deve se viciar apenas nas coisas que proporcionam prazer imediato. Tenha paciência. Se quiser que seja algo mais sólido e maduro, tenha mais clareza em suas ações, porque ficar em ciclo só vai te causar dor. E isso pode ser manifestado, né, para as pessoas ao seu redor e você acaba atraindo também. Talvez o processo demore mesmo, semanas, meses, até mesmo 1, 2, 3 anos. Só que você não precisa ter pressa, porque quando você realmente quer experimentar uma vida sem vícios emocionais, você faz isso aí um dia de cada vez. Pensa comigo! Tudo que é imediato acaba virando migalha com o tempo. E a sua vida, ela deve ser abundante, né? Deixa ela fluir, deixa ela seguir aí. É um desenvolvimento que você deve buscar o próprio crescimento, mas se você opta buscar pelo vício, você acaba vivendo aí numa forma oca, numa forma sem nada, sem vazio. Então, para você que quer se livrar dos vícios, busque pelo seu autodesenvolvimento, estuda mais sobre você. Talvez você aí está em um relacionamento ruim, mas você pode mudar o rumo, você tem totalmente o poder de mudar isso. Talvez esse relacionamento ruim seja o seu vício, e aí você não despertou para isso. Fique atenta às coisas que acontecem ao seu redor. Quando as pessoas são insatisfeitas, normalmente elas são viciadas no outro e nem percebem, elas acabam repetindo o mesmo padrão, só que não tem consciência disso, não tem a menor ideia de onde estão os erros, e esses erros impedem ela para o crescimento. Os vícios emocionais, eles também podem atrapalhar na hora de se relacionar, prejudicam o diálogo, contaminam a conversa e as pessoas não conseguem se entregar verdadeiramente. Espero que você tenha entendido como que funcionam os vícios emocionais, né? São aqueles hábitos que a gente tem, mas em relação às emoções negativas. Não ache que ficar triste, que ter raiva, que sentir ciúmes frequentemente é uma coisa normal. Ah, eu já sou assim mesmo. Não é normal, é preciso que você olhe mais atentamente, que você cuide disso. Os vícios emocionais, eles são hábitos prejudiciais, levam as pessoas a vivenciar sempre as mesmas sensações negativas. Reflita, faça aí as etapas que eu te expliquei para que você possa viver sem esses vícios e viver mais feliz consigo mesma, tá? Se você passou por algum momento aí de vício emocional, como que você lidou, se você quiser compartilhar, vai lá no meu Instagram, Jéssica Rosanelli, com 2 L's e 2 I's. Manda no meu direct, Jéssica, escutei o seu podcast dos vícios emocionais, passei por isso, compartilha. Espero que você consiga aí se livrar dos vícios emocionais, identifique, tenha paciência e que você consiga se livrar para começar o ano de 2023 bem, feliz e com aquela frequência de emoções negativas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.